Depois de vários dias de caminhada silenciosa, Lee finalmente avistou os enormes portões da Cidade da Luz. Mas, ao contrário do que o nome sugeria, o clima ali estava longe de ser pacífico. Os soldados do Império patrulhavam cada rua, cada beco, cada esquina. A tensão era densa, que parecia desfocar o ar. E, escondido na escuridão do beco estreito, observando tudo com os olhos afiados, estava Lin Tian, o Goblin diferente, o segredo vivo da floresta, o sobrevivente, o monstro silencioso da vingança. Envolto pelo manto sagrado da mãe élfica, Lin passava despercebido, até pelos olhares mais treinados. A patrulha estava ficando mais rígida. Será que a Santa da Espada está chegando? Pensava ele, enquanto analisava os movimentos. Seu plano de vingança dependia de informações. Então, ele começou a circular entre os distritos da cidade, camuflado entre as sombras. No caminho, o vendedor assinou com uma maçã na mão. Ei, jovem, vai querer? Mas Lin nem virou o rosto, seguiu em frente. Algum tempo depois, ele percebeu um pequeno aglomerado em frente a um grande painel. Curioso, aproximou-se. Era o ranqueamento oficial das equipes da Cidade da Luz. No topo, brilhando como sempre, estava o grupo de Lode, a famosa lâmina afiada. E ao lado dele, o nome que fazia o semblante de Lin ficar frio. E Freya, a Santa Donzela. Ele cerrou os dentes. Se a dupla estava em primeiro, então eles estavam fortes demais. Precisaria ser rápido. Precisaria reunir todas as informações possíveis. Ou seu plano iria por água abaixo. Mas quanto mais caminhava pela cidade, menos conseguia encontrar alguma realmente útil. Até uma voz familiar ecoar pela porta de uma adega. Hoje eu pago, vamos beber até cair. Lin parou, seus olhos se estreitaram, um sorriso sombrio tomou seu rosto. Aquela voz, não havia como esquecer. Ele entrou silenciosamente na adega, e lá estava Lode, completamente bêbado, afundado em copos e risadas. E ao lado dele, também rindo e bêbada, despreocupada, estava Freya, a Santa. Um aventureiro tropegou, já quase desmaiando, e gritava: se Freya e o capitão não tivessem nos salvado, eu teria virado comida daquele macaco demoníaco de 4 braços. E Freya riu: o capitão é incrível, eu jamais teria matado aquele macaco de 4 braços sozinha. Do outro lado, o líder do grupo Pose, o segundo no ranking, zombou. Tudo isso por causa de um macaco de 4 braços? Vocês se gabam de tão pouco. O bêbado levantou irritado: cala a boca e saia daqui agora. E então começou uma discussão acalorada, vozes subindo, ameaças cruzando o ar. Mas no balcão, o barman, completamente tranquilo, continuava limpando suas canecas enquanto dizia: ultimamente, os dragões malignos da Ilha dos Dragões entraram no período de reprodução. Estão roubando gado e devorando pessoas. Se vocês são tão valentões assim, por que não vão matar um deles, em vez de fazer escândalos na minha taverna? As palavras do homem congelaram o ambiente. E Lin ouviu aquilo, arregalou os olhos. O barman então continuou impassível. Se um dragão atacar a Cidade da Luz e a capital não mandar reforços a tempo, depender só de aventureiros daqui não vai ser o suficiente. Pelo visto, uma era de trevas está prestes a cair sobre esta cidade. Mas Lode, completamente bêbado e cheio de confiança, ergueu a caneca e riu alto: não tenha medo, a Santa da Espada já está vindo. O bar inteiro vibrou. A Santa da Espada, a mestra dele, se ele se juntasse a ela, os dragões seriam abatidos um por um. E quando tudo terminasse, o grupo seguiria para a capital. A taverna virou uma festa. Homens riam, brindavam e gritavam. Lode se levantou camaleando, jogou um saco de moedas pesadas na mesa e anunciou: hoje eu pago tudo, bebam até cair. A multidão explodiu em comemoração. E, entre todo aquele caos, Lin Tian via a oportunidade perfeita se formando. Se os dragões atacassem a cidade e se a defesa estivesse distraída, então a Cidade da Luz estaria vulnerável como nunca antes. Seria o momento ideal para um ataque fulminante, o momento ideal para a vingança. Lin colocou algumas moedas no balcão e se levantou para ir embora. De longe, Lode observou e gritou: ei, fica aí, vamos beber junto. Lin virou-se devagar, com um sorriso ardiloso no rosto: não, obrigado, teremos outra oportunidade. Lode sentiu um calafrio subir pela espinha. Algo naquele homem era estranho, muito estranho, mas logo voltou a beber, ignorando o pressentimento. A chegada da Santa da Espada. Na manhã seguinte, uma grande faixa foi estendida
estabelecida na entrada principal da cidade, recebendo a tão aguardada Santa da Espada. Assim então cortava para a catedral, onde ela estava ajoelhada em oração, totalmente imóvel, como uma estátua viva. Loder se aproximou rapidamente. Mestre, os dragões selvagens estão cada vez mais próximos. Os pastores já abandonaram o campo. Logo eles vão atacar a cidade. Ela se levantou lentamente, sem querer olhar nos olhos. Ela perguntava a Loder se ele tinha feito a tarefa que ela tinha dado. Loder então respondeu de imediato que as bestas de caça-dragão já foram posicionadas no ponto mais alto da cidade. A Santa da Espada passou por ele, séria como uma lâmina fria, dizendo para ele preparar tudo com perfeição. Caso contrário, na hora certa, nenhum deles seria útil e a vergonha cairia sobre ela. Então, eles saíram da catedral junto. Do lado de fora, uma multidão de moradores aguardava ansiosos. A Santa da Espada franzia o senho. O que eles estão fazendo aqui? Loder, evacue todos imediatamente. Loder assentiu. Sim, mestra, eu vou. Mas foi tarde demais. Um rugido cortou o ar. Um dragão abatedor mergulhou dos céus e agarrou um cidadão pela cintura. O homem nem teve tempo de gritar antes de ser levado. Pânico, gritos, correria. A Santa da Espada e Loder puxavam suas armas ao mesmo tempo. A aparição de um abatedor só significava uma coisa: um enxame ainda maior estava vindo. A Santa da Espada pediu para Loder reunir seu grupo nas muralhas. Loder então correu sem hesitar. Assim então cortava para um goblin que surgia correndo pela floresta desesperado. Ei, chefe, os dragões estão vindo e tem muitos soldados nas muralhas. O que vamos fazer? Lin Tian ouvia tudo com calma. Seus olhos brilhavam com algo doentio, quase divinos. Ele virou-se lentamente para seu goblin mensageiro. Eu sei, o momento está quase chegando. Primeiro, vamos esperar e aproveitar o show. Subindo numa pedra alta, Lin observou a cidade da luz à distância. Atrás dele, um exército inteiro de goblins aguardava em silêncio. Mas eles não eram goblins comuns, eram goblins evoluídos, mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, criaturas moldadas pela fúria do destino. Lin ergueu o braço. Os olhos dos goblins brilharam como brasas vivas. Humanos da Cidade da Luz, prepare-se. O deus goblin está chegando e ele não vai negociar. Ele vai aniquilar todos. Depois de alguns minutos, o céu rugiu como um monstro despertado. Os dragões finalmente chegaram à Cidade da Luz. Guardas posicionados nas muralhas. Arqueiros tremiam. Cidadão corria para se abrigar. E então, uash, um feixe de luz atravessou o ar com uma lança divina perfurando um dos dragões ao meio. A criatura caiu como um meteoro do céu. Loder e Freya arregalaram os olhos com espanto. O que? Que poder é esse? Murmurou Freya. A autora daquele disparo era ninguém menos que a Santa da Espada, empunhando uma das gigantes bestas de caças-dragões. Logo em seguida, todas as outras bestas foram armadas e disparadas. A muralha virou uma chuva de lança e energia, rasgando os dragões como papel. A cidade vibrou. A esperança renasceu entre os gritos de alegria. Vamos conseguir! Vamos segurar eles! Gritaram. Mas foi aí que o céu mudou de cor. Pesado, distorcido, o manto púrpura cobriu as nuvens e raios da mesma cor começaram a cair sem controle. Loder e Freya trocaram olhares em puro terror. Um rugido colossal explodiu no ar e então ela apareceu. A mãe dragão de ouro púrpura, uma titã voadora, maior que qualquer construção da cidade. O corpo envolto em relâmpago, as escamas brilhando como ouro vivo, os olhos incendiados de pura fúria ancestral. Os caçadores dispararam as bestas, mas nada aconteceu. Os tiros ricochetearam como se fossem pedrinhas jogadas numa montanha de aço vivo. A mãe dragão encostou as asas no ar, abriu o peito e uma esfera gigantesca de fogo roxo se formou em sua boca, vibrando como um céu prestes a nascer. Todos abaixo, gritou o homem nas muralhas. A mãe dragão rugiu e disparou sua marcha de energia demoníaca diretamente na linha das bestas de caça-dragões. Mas, no último instante, um círculo mágico enorme iluminou o céu. A Santa da Espada avançou. A aura azulada surgiu ao redor do corpo, como se 1000 lâminas estivessem se movendo ao mesmo tempo. Deixem ela comigo, disse, encarando o dragão colossal. E então ativou sua técnica, Tempestade de Ki da Espada. Uma barreira de energia cortante rodopiou ao redor da cidade, bloqueou o ataque colossal e se expandiu em todas as direções, criando um escudo que impedia que os dragões se aproximassem. Mas aquela defesa não duraria
duraria muito. Lin Tian observava. O deus Goblin julga os titãs. No topo de um pico distante, Lin Tian assistia a batalha como se fosse um espetáculo grandioso. Impressionante. Ela realmente segurou o ataque da Mãe Dragão. Murmurou, levemente surpreso. Ele encarou a criatura colossal e completou com um sorriso frio. Mas já era de se esperar, mesmo sendo uma aberração. E então, como se uma janela de status se abrisse na mente dele, as estatísticas da criatura surgiram. Estatística: Mãe Dragão de Ouro e Púrpura. Nome: Mãe Dragão de Ouro e Púrpura. Nível: 79. Espécie: Dragão Ancestral Gigante. Classe: nenhuma. Título: Rainha da Ilha dos Dragões. HP: 4100. Força: 500. Defesa: 580. Habilidade: Chama de Ouro e Púrpura. Antropomorfismo: Rugido do Dragão. Chama Ancestral. Equipamento: nenhum. Poder total: 2900. Ela não era o único monstro ali. A Santa da Espada, aquela mulher humana diante de um dragão colossal, também era uma criatura tão poderosa quanto. Estatística: Alicinia, Santa da Espada. Nome: Alicinia. Nível: 80. Espécie: humano. Classe: Mestre Espadachim. Título: Santa da Espada. Espadachim mais forte. Matadora de dragões. Topo da raça humana. Gênio da Espada. HP: 1700. Força: 690. Defesa: 700. Habilidade: Tempestade de Ki da Espada. União Humana Espada. Vendaval de Aço Estelares. Espada da Reencarnação. Tensão Ancestral da Espada. Poder total: 4000. Cada passo da Santa da Espada era como um avanço de um furacão. Onde ela passava, um dragão caía. 1, 2, 3, todos fatiados como se fosse um mero inseto. Alicinia não era uma humana. Ela era o pico absoluto da força. E, observando tudo do alto, Lin Tian estreitou os olhos. Essa mulher é muito forte. Pensou, ainda bem que eu não preciso lutar com ela, senão estaria morto. A cena corta. A batalha entre a Santa da Espada e a Mãe Dragão já havia se tornado um inferno completo. Com um único avanço, Alice rasgou uma das asas colossais da criatura. A Mãe Dragão rugiu de dor. O som fez toda a cidade tremer. A Santa era mais forte, mas a resistência monstruosa da Mãe Dragão, aquilo faria a luta durar muito. A Dragão Ancestral voou para o alto, furiosa, liberando centenas de púrpuras enquanto tentava corromper sua posição. E observando tudo, ele estava lá, o Goblin diferente. Lin Tian abriu um sorriso cruel. A luz roxa dos dragões refletia em suas costas, enquanto ele ergueu o braço, reunindo seu exército de goblins evoluídos. A cidade estava em caos, dragões atacando, guardas desesperados, defesas quebradas. Era a chance perfeita. É chegada a hora, murmurou Lin, e então gritou: ataquem, queimem a cidade. A vingança começa agora. Os goblins rugiram em um unissono. A hora da vingança chegou. O inferno se abre na Cidade da Luz. A cidade estava em chamas, dragões destruindo casas, civis correndo enquanto o céu ruía sobre suas cabeças. Lode e seu grupo avançavam tentando repelir as criaturas. Ele já estava exausto, suando frio. Mesmo assim, matava dragões e gritava: eu, Lode, matador de dragões, tentando animar seus companheiros. Mas então, um homem surgiu correndo desesperado. Goblins! Goblins estão atacando a cidade! Os aventureiros ficaram confusos. Isso é impossível, disse um deles. Goblins não são tão burros a esse ponto. E então, um grito de uma mulher ecoou: socorro! Ela saiu correndo de um beco, e atrás dela, 2 goblins vinham rosnando, prestes a arrancar sua cabeça. Lode cerrou os dentes. Um escudeiro ao lado segurava um dragão com um escudo, e Lode rosnou: restam poucos dragões. Vocês 2 segurem a linha. E Freya, comigo, vamos eliminar esses goblins. E Freya assentiu. Os 2 correram para o beco. Mas era uma armadilha. A armadilha dos goblins. A carnificina começa. Quando Lode e Freya passaram perto de uma tampa de um bueiro, risadas baixas ecoaram. Goblins saltaram de todos os lados. Foi rápido, cruel, impossível de resistir. Gritaram, sangue explodiu no ar. Flechas cravaram-se no corpo de Lode. Uma lâmina cortou seu calcanhar, derrubando no chão. E Freya foi agarrada e puxada. Por quê? Por que há tantos goblins aqui? Lode se desesperava. Os companheiros de Lode tentavam correr para ajudá-lo. Mas, então, o mundo escureceu. Algo descia dos céus com uma velocidade absurda. A entrada do deus Goblin, com um raio carregado de ódio, Lin Tian pousou no solo. A pancada abriu rachaduras no chão. Os aventureiros sequer perceberam sua chegada. Cuidado! Tentou gritar Lode, mas era tarde demais. Tchim, tchim! 2 cortes perfeitos, límpidos, violentos. Os aventureiros foram partidos no meio, sem nem entender o que os atingiu. Fim de jogo. Lode e Freya, atônitos, olharam
olharam ao redor. Seus amigos estavam mortos. Num piscar de olhos, Nin caminhou até um deles devagar. Eu não acredito que pegamos vocês tão fácil assim. Loder tentou rugir. Eu vou matar todos vocês, goblins malditos. Nin deu um chute na cabeça dele, apagando instantaneamente. Ele olhou para Ifreia, já quase inconsciente. Levem esses dois pelo esgoto. Saiam da cidade agora. Os goblins obedeceram. O resto do exército acompanhou Nin. O resto, venham comigo. Vamos para as muralhas. Temos besteiros para massacrar. Assim então conta para Alicenia. Ela ouvia aldeões gritando por toda a cidade. Goblins estão aqui. Alice cerrou os dentes, se perguntando por que tinham goblins na cidade. Mas ela não tinha tempo para pensar. À sua frente, a mãe dragão, agora em sua forma humanoide, avançou com pura fúria. Parece que vocês não vão conseguir lidar com tudo, Santa da Espada. Resmungou a criatura. Alice não recuou, se manteve tranquila, como uma lâmina afiada. Está com dificuldades, hein? Quero ver quanto sangue de dragão ainda tem para derramar. E então, uma aura azulada tomou conta dela. E então, vendaval de aço. Cortes azuis surgiram em todas as direções. A mãe dragão só conseguia se proteger. Ela rugiu de dor, enquanto seu corpo era dilacerado. Alice ergueu a espada para finalizar com um ataque fatal. Mas, antes que pudesse avançar... uma explosão colossal irrompeu na muralha leste. Alice se virou por um instante, e esse instante foi o suficiente. A mãe dragão escapou como um raio roxo. Ao passar por Alice, um feixe púrpura quase arrancou sua cabeça. No céu, o dragão gritou: da próxima vez, eu vou voltar. Não vou te deixar escapar, Santa da Espada. Alice rosnou furiosa. Ela esteve tão perto de matar a rainha dos dragões, e agora ela fugiu. E assim, naquele instante em que a cidade ardia, dragões gritavam no céu e os goblins rasgavam a terra, a guerra atingirá um novo patamar. A Santa da Espada, ainda tremendo de fúria pelo escape da mãe dragão, sentia no ar. Algo pior estava chegando. Lin Tian marchava pelas muralhas com seus goblins. Sorriso frio, olhar assassino, como se cada grito humano fosse música. A Cidade da Luz, antissímbolo da esperança, agora era só um palco sangrento da maior catástrofe da era. E o mais assustador, aquilo ainda não era nem o começo.